Vamos lá. Boa noite. Aqui quem fala é o professor Mauro, da UFOPA. Hoje está na nossa terceira aula do curso de desenho técnico para o curso de engenharia sanitária e ambiental aí no município de Novo Progresso. E hoje a gente vai falar sobre tipos de linhas e cotagens. Então, primeira coisa, esses tipos de linhas é normatizado. Então, tem uma NBR que trata sobre isso. A NBR que trata sobre isso é justamente a NBR 8403, que fala sobre a aplicação de linhas em desenhos, tipos de linhas, larguras e tal. Em geral, gente, a gente vai ter alguns tipos de espessuras de linhas e tipos de traçados. Tá bom? Então, essas linhas, no desenho técnico, que antes era feito à mão, o mínimo que a gente podia fazer era de 0,13 milímetros. Né? Então, as canetas, né, as grafites, eram utilizadas com essa espessura. Então, por isso que tem grafite 0,7, 0,5, 0,3, para a gente poder variar as espessuras de linhas nos nossos desenhos, uma vez que há uma certa hierarquia em termos de vistas. Né? O que é esse termo de vista? Há certos pontos, há certos contornos do desenho que eu vejo antes que outros. Então, por exemplo, né? Digamos que a gente está vendo aqui, ó, essa norma, né? Tem uma linha mais grossa, né? E umas linhas mais finas. Então, isso é uma hierarquia de linha. E nesse caso da norma, como na desenho, é só para dar destaque. Beleza? Ah, professor Mauro, vou precisar gravar esses números? Não. Esses números naturalmente vão vindo com o tempo que você vai usando seus conhecimentos de AutoCAD, seus conhecimentos de desenho, e em breve você está gravando esses números. Tá bom? Ah, mas eu preciso gravar agora? Não, você consulta a norma. Aqui na apresentação já trouxe algumas partes da norma, de modo que a gente pudesse agilizar nosso trabalho. Então, as espessuras são 0,13, 0,18, 0,25, indo até 2, né? Isso para as canetas. No AutoCAD, a gente consegue duas linhas mais finas ainda, né? Que é o 0,05 e o 0,09 milímetros. Quando é que a gente vai usar essas linhas? Geralmente, quando a gente quiser fazer alguma parte da peça que eu não quero tanto destaque. Às vezes eu preciso fazer alguma coisa que é só auxiliar o desenho, não faz parte da peça. Mas sem aquela figura, ou então sem aquela forma, fica complicado de eu entender o projeto. Então, geralmente, a gente vai chamar isso aí de linha de construção. E essas linhas de construção, geralmente, a gente vai colocar com uma espessura mais fina. Beleza? Por que é importante a gente saber as espessuras? Imagina que você vai fazer um projeto e esse projeto vai ser reproduzido, né, por várias cópias. Quando você faz uma linha muito fina, acaba que nessas cópias, né, digamos que vai tirar uma fotocópia, uma xerox, pode ser que essas linhas não saiam na cópia. Então é importante te tomar esse cuidado, ter esse traquejo. Tá legal? Então, que quero que fique claro. O que tem que ficar gravado aqui desse primeiro slide? A NBR, que a gente vai trabalhar, e a NBR que vocês vão usar como consulta para fazer os desenhos de vocês daqui em diante, né? Que é o 8403. Bem aqui, gente, eu trouxe algumas recomendações que essa norma estabelece. Então, ela já estabelece algum padrão de cores, né? Tem alguém daltônico aqui na sala? Só para eu me situar aqui, se eu fiz um padrão de cores, né? Então quem é daltônico tem dificuldade para distinguir isso. Mas em geral, as linhas mais finas a gente vai adotar como lilás, né? O roxo, depois vermelha, branca, né? Aqui é branca, eu coloquei preto, por conta que não dá para eu colocar a linha branca no branco, né? Então, mas é branco. Amarelo, marrom, azul, laranja, verde e cinza. Então essas são as cores, né? Que a gente chama de penas, as cores que a gente vai adotar nos nossos projetos. Aí você pergunta, não quero colocar outra cor, não quero colocar essas cores, posso colocar outra? Pode, o desenho é seu, pode. As, co a, as recomendações que a norma põe são apenas sugestões, né? Quando é que eu vou ter que me preocupar com normatização mesmo? Nesse caso aqui, né, de linhas. Se eu for participar de algum concurso de desenho. Então, geralmente, os concursos de desenho estabelecem como regras
que as configurações de cores, penas, né, espessuras de linhas sejam de acordo com essas NBRs. Então, nesse tipo de situação, eu teria que me preocupar. Fora daí, não. Por quê? Essas cores elas vão servir para representar mais o nosso desenho ali no CAD, né, para a gente poder ter uma noção de espessura a partir das cores. Enquanto que no desenho impresso, geralmente a gente imprime tudo em branco e preto. Então não interessa se você usou uma cor verde, azul em determinado ponto. No final, tudo vai ser preto e branco. Tá, beleza? Tá tranquilo até aí? Alguma dúvida? Acho que Beleza. tá. Então, beleza, vamos avançando. Esses números a gente vai ver mais para frente, tá? Não precisa decorar, não. Aqui, gente, vai ter umas recomendações nessa própria norma da onde usar essas linhas, né? Então, como é que vai ser o esquema aqui da aula? Eu vou mostrar o tipo de linha, né? Se é uma linha contínua grossa ou estreita, que no caso aqui, ó, é a linha do tipo A. Esses nomes são aleatórios, tá? A, B, são aleatórios. Linha do tipo A, linha do tipo B. Dá para perceber que a linha do tipo A é uma linha mais grossa, né? Mais espessa. Então, a gente vai chamar de contínua larga. Né? O que é contínua? Sem interrupções. Não é tracejado, não tem ponta, é uma linha reta, né? Sem nenhuma espécie de quebra. Então, as duas são linhas contínuas, só que com mudanças de espessuras. Aonde que a gente deve usar esses tipos de linhas, né? Os contornos da peça, né? Tipo as bordas de um papel, os contornos das peças, eles têm que ser linhas mais largas, mais visíveis, arestas visíveis. Enquanto que as outras linhas imaginárias, linhas de cotas, linhas auxiliares, linhas de achura, já expliquei que cada uma dessas coisas, podem ser mais finas. Tá? Não necessariamente essa espessura, mas mais finas, porque elas merecem menos destaque que o contorno da peça. Tá bom? Então, o que seria isso? Ó, note que aqui vai ter a linha A e a linha B, tá? No desenho que eu vou mostrar agora, eu quero que você se atenta a essas duas letras, tá? Então, veja só. Nesse desenho aqui, ó, é uma peça, né, um desenho técnico, no qual existem alguns tipos de linhas. Eu não sei se vocês estão vendo, mas tem umas linhas mais Ele é grossas que fácil. outras. Oi? O desenho é fácil. Fácil, né? De boa. Então, esse desenho vai ter linhas de construção, né? Linhas de eixo, né? Linhas de cota. O que são as cotas? É como se fossem as dimensões, é eu dizer quanto é que mede cada uma dessas coisas. A gente vai aprender a fazer isso hoje. Então, a linha de cota é o tipo B, ó, mais fina, enquanto que outra linha de cota também é tipo B. Linhas de eixo, B também. Enquanto que as linhas do contorno da peça, estão vendo que elas são mais grossas? Então, essas linhas de contorno, elas são em maior destaque, então eu tenho que vê-las primeiro. Então, essa peça aqui está na frente, enquanto que essa aqui está por trás. Então, são linhas do tipo A, né? Essas mais grossas. Beleza? Dá para perceber isso? Sim ou não? Aqui a linha do tipo A. Aqui também, no detalhe da peça, dá para ver. Então, cada uma dessas letras, gente, representa um tipo de linha. É isso que a gente vai ver. Preciso decorar isso, professor? Agora? Não, é só para você perceber. Tá? Nada que eu falar aqui agora você precisa decorar para agora. Uma coisa que a gente pode consultar, você vai ter esse material aí para de sua vida. Só você guardar. Tá bom? Outros tipos de linha. Linha contínua, né? Essa contínua aqui, gente, é a contínua estreita à mão livre. Não é o nosso caso, porque a gente não está fazendo desenho à mão livre, né? A gente está fazendo num programa. Então, provavelmente a gente não vai fazer dessa. A gente pode fazer essas linhas contínua estreita em zigue-zague, geralmente utilizada para a gente interromper uma peça, né? Como se eu fizesse uma espécie de quebra. Então, eu geralmente uso esse zigue-zague ou esse linha contínua à mão livre. Então, ó, limite de vistas ou cortes parciais interrompidos por um limite não coincidir com linhas de traço e ponto. Zigue-zague, esta linha destina-se a desenhos confeccionados por máquinas, né? Em figura, já mostro para vocês. E as linhas tracejadas, né? É do mesmo jeito que a gente viu as linhas A e B, tem a linha E e F. O que muda? É tracejado agora. Onde que eu vou colocar? Contornos não visíveis. Então, imagina que eu tenho uma parte da peça, né, que eu tenho que representar no desenho, mas olhando de frente eu não vejo. São tipo, por exemplo, furos, né? Os furos em peça a gente tem que representar.
só que eles não estão aparecendo na vista. Então, o que eu te faço? Eu te fazer de forma tracejada, tá bom? Arestas não visíveis, contornos não visíveis, arestas não visíveis, né? Tracejada, só mudando a espessura. Aonde que a gente vai ter isso? Estou apontando aqui para vocês. Você consegue perceber essa parte aqui, esse desenho aqui do lado? Vocês já viram uma cantoneira? Você sabe o que é uma cantoneira? Sim ou não? Não, professor. Ah, eu acho que você já viu, só não sabe, só não lembra que viu. Vou mostrar aqui para você. Perfil. Eu só ouvi falar mesmo. Você nunca viu um negócio desse? Um perfil. Desliga o microfone. Desliga o Não sabemos o que microfone, é. gente. Quando for falar. Agora não sabemos o que é, professor. Então, tá, isso é uma cantoneira, né? Um perfil L. Então, algumas vezes a gente solda uma outra chapa de aço nesses perfis. Então, é um tipo de desenho parecido com esse que a gente está mostrando aqui, nessa parte aqui. Então, dá para perceber que tem um perfil L aqui em cima. Estou vendo uma aba dele aqui, a outra aba. E aqui tem uma chapa qualquer, certo? Uma chapa de aço. Dá para perceber que tem um tracejadozinho bem aqui em cima, onde eu estou passando o mouse? Sim ou não? Sim, professor. Então, esse tracejado está mostrando ali que há uma continuidade da chapa, só que como essa chapa está por trás do desenho do cantoneira, a argola não apareceria nesse desenho. Mas como eu tenho que representar, eu vou representar de forma tracejada. Tá bom? Então, tudo que é projeção, que é alguma coisa não visível, eu posso representar de forma tracejada, desde que esteja dentro do plano de vista. Tá bom? Então, por exemplo, meu plano de vista é ver isso de frente. Atrás da cantoneira está a chapa, então ela está dentro do meu plano de vista. Tá bom? Isso seria os tipos de letra C e D, né? E aqui estão as linhas de zigue-zague, estão vendo aqui? Ó? Elas estão dividindo uma peça. Então, estou mostrando só um pedaço dessa peça. Quer dizer que ela continua para a direita e continua para baixo. Tá beleza? E é isso. Outros tipos de linhas que podem vir a ter. Vai existir a linha traço-ponto, né? Traço-ponto estreita. Para que serve essa linha? Para mostrar linhas de centro, linhas de simetria e linhas de trajetória. Lembra que eu falei ontem no nosso desenho que a gente tinha um eixo de simetria? Sim ou não? Sim. Então, nesse desenho que a gente está fazendo, a gente vai ter que usar essa linha aqui, ó, traço-ponto, para representar os eixos, né? E as linhas de centro. Lembra que os círculos eu coloquei uma cruzinha? Aquilo é uma linha de centro. Então, eu vou ter que usar esse tipo de linha para representar aquelas situações. Então, esse é um tipo de linha que a gente vai usar no nosso projeto. Tá beleza? Outro caso aqui, ó, é o caso de cortes. O corte é uma coisa que a gente vai aprender nas próximas aulas, tá? Mas é quando eu tenho que fazer um desenho que eu não consigo ver nas vistas da peça. O que é vista, gente? Só para ficar claro. O que é uma vista? Por exemplo, você está olhando uma pessoa, você olha lá de frente, você vê o rosto dela, concorda? Sim ou não? Mas você não consegue ver a parte de trás da cabeça, ou então as costas dela. Para você ver isso, você tem que olhar ela por trás. Você teria uma vista posterior, né? Tem as vistas laterais e as vistas tal. Isso vale para o desenho também. Então, a gente vai aprender a fazer isso. Então, nos cortes, gente, o corte geralmente eu vou representar assim, ó, uma linha que é traço ponto, com as extremidades, ó, vendo as extremidades aqui dela, mais grossas. Mais grossas. Há algumas situações que eu tenho que fazer uma mudança de sentido desse corte. Então, quando eu tenho essa mudança de sentido, ó, a parte aqui, ó, esses cantos, né, também são mais grossos. Bom, então, planos de corte. Eu vou mostrar o que é cada uma das situações. E tem a situação, ó, mesma linha, só que mais grossa. Então, é indicação de linhas ou superfícies com indicação especial, quando eu quero dar algum destaque, fazer algum detalhamento para alguma coisa. Tá? Eu posso dar o destaque com isso aí. Eu vou fazer um detalhamento. Então, o que seria isso aqui no nosso desenho? Vejam, vou só tirar aqui o trem, vou colocar para cá.
eu tenho aqui, ó, a linha G2, ó, tá vendo que ela é um eixo? Ela passa no meio dessa peça. Então, ela é traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto. É um eixo, né? Então, tem que ser do tipo G. As linhas aqui no centro do círculo, tá vendo? Também são linhas traço, ponto. São linhas do tipo G. As linhas de corte, né? Que eu falei para vocês, ó. Vocês estão vendo essa peça aqui em cima? É uma peça, né? Que é um prisma retangular, que tem um furo, dois furos circulares, né? E um furo retangular. Algumas vezes eu vou ter que fazer um corte para mostrar qual é o interior desse furo, como é que ele é aqui dentro. Então, eu passo um plano de corte passando por ele, né? E a rigor eu poderia passar reto e não passar pelo quadrado e depois ter que fazer um outro. Mas, querendo economizar desenho, espaço no papel ali do projeto, eu posso fazer uma mudança de sentido, né? Então, eu passo aqui uma linha passando por esse furo, mudo aqui, desço um pouquinho de modo que ela passe pelo retângulo. E o corte passa a ser isso aqui, ó. Certo? Esse desenho aqui é achurado. A gente vai aprender mais para frente, tá? Só quero mostrar. Então, o que seria a linha de corte? Tá vendo aqui, ó? Linha tracejar, traço ponto, né? Com as extremidades mais grossas e mudança de sentido também, tá? Sendo tipo H, tipo de linha H. Tá tranquilo? Tá de boa isso aí? Não tem que decorar nada, gente. Só saber que tem vários tipos de linhas. Tá de boa? Um verdadeiro emaranhado. Exatamente. Por isso que a gente vai desatar esse nó aí hoje. Tá legal? Onde que eu vou consultar isso? Na norma. Legal? Na norma. Outro tipo de linha, que é a linha traço dois pontos. Tá vendo? Traço dois pontos, traço dois pontos. Onde que eu vou usar isso? Contorno de peças, posição limite de peças móveis, linha de centro de gravidade, cantos antes de conformação, detalhes e situações antes do plano de corte. Esse K5 aqui é o que a gente mais vai utilizar. Tá? Detalhes antes do plano de corte. Então, veja, onde é que tem isso? Aqui tem os K, né? Tá vendo aqui, ó? Traço, dois pontos, traço, dois pontos. Porque essa peça aqui, gente, ela tá por trás do desenho. Mas eu tenho que representar uma peça que nem essa aqui, ó. Essa aqui ela tá lá atrás. Imagina um pedal, sabe? Vocês sabem o que é o... Nem sei se chama Z ainda. Aonde fica o pedal da bicicleta? Imagina que você está olhando um lado da bicicleta, você vê um pedal, né? Que é um pedaço do Z, o braço ali. Do outro lado tem o outro, concorda? Sim ou não? Sim. Então é como se eu estivesse olhando uma bicicleta aqui, ó. Em um lado eu vejo o pedal, mas na representação eu tenho que mostrar o outro. Aí o outro eu representaria assim, ó. O mesmo formato, só que agora com traço, dois pontos. Entendeu? Sim ou não? Sim. Então isso é a mesma coisa. Então toda vez que... Peraí, professor, explica de novo. O quê? É a questão ali do outro pedal ali atrás? Onde que Tá. seria? Mostra com o mouse ali, por favor. Então, imagina essa peça aqui como se fosse uma bicicleta, né? Onde tem os pedais. Tem um pedal de cada um dos lados da bicicleta, concorda? Sim ou não? Sim. E se eu estiver olhando apenas um lado da bicicleta e for desenhar aquilo? Então, para desenhar aquilo, eu desenharia o quadro da bicicleta, né? E o Z, né? O Z é aquele onde ficam os pedais, né? Chama Z, eu acho. Não sei se dá chama ainda. Então, eu desenharia um lado com pedal, mas eu sei que o outro lado da bicicleta também tem um pedal. E eu teria que desenhar esse outro lado. Só que na mesma vista, no mesmo desenho. Então, para mostrar isso no mesmo desenho, eu vou usar um outro tipo de linha. Uma linha traço dois pontos. Porque aquela peça não está no meu plano de vista, mas ela existe. Eu tenho que representá-la. Tá bom? Para ficar mais fácil, imagina o seguinte. Tá vendo esse desenho aqui do lado que eu estou passando o mouse? Sim ou não? Sim. Esses desenhos são complementares. Tá? O de baixo é uma planta, né? Como se fosse um corte, e o de cima é uma elevação, que a gente chama, está na vertical. Todo mundo entende o que é um fosso de elevador? O buraco ali para passar o elevador? Sim ou não? Você Sim. concorda que esse buraco, se for um prédio, né, ele passa por vários andares? Sim ou não?
Sim. Então, imagina que você está no terceiro andar e esse prédio tem 6 andares. Está no terceiro. Você concorda que tem um furo acima de você? Sim ou não? Com Sim, certeza, né? Por onde vai passar o elevador. Exatamente. Então, esse furo, imagina que o andar que você está, é o nosso plano de desenho, né? E eu vou desenhar tudo que está ali, tudo que eu estou olhando para baixo, né? Só que eu tenho que representar esse furo. Esse furo está acima. Então, tudo que está acima do meu plano de trabalho, né? Ou então fora do meu plano de trabalho, melhor, eu tenho que representar dessa forma. Traço, 2 pontos. Então, desenhei aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma planta e aqui tem um furo. Por quê? Esse furo está acima do meu ponto de desenho. Meu ponto de desenho é essa linha aqui, A. E como ele está acima, fora do desenho, né? E o A está olhando para baixo, eu tenho que representar dessa forma. Aonde que eu te faria isso? Imagina o seguinte, que você está na sua casa é térrea, certo? Só um andar. E tem um telhado em cima, concorda? Sim ou não? Tem um telhado em cima? Sim. Teto. O teto, quando você fizesse a planta baixa, o teto ele é representado por essa linha aí. Traço, 2 pontos. Porque ele está acima do plano de corte da planta. Entenderam? Começando a entender. Beleza? A gente vai aprender mais para frente. Então, quando a gente fizer um telhado, na próxima etapa da disciplina, eu vou dizer, olha, gente, lembra daquela situação da linha traço, 2 pontos? É aqui que a gente vai usar. Tá? Então, eu sempre vou remeter a isso. A gente vai aplicar essas condições no nosso desenho. Tá, beleza? Aí vai ter uma série de outras prioridades. Isso aqui é prioridade de linha. Às vezes, quando eu tenho uma coincidência de linhas, né? Então, digamos aqui, ó, você está vendo aqui essa peça? Essa peça tem um eixo, né? Tá vendo? Um eixo de simetria, digamos assim, ou então um eixo de vertical. E aqui, ó, traço, ponto. Dá para ver isso aqui? Bem aqui onde eu estou passando o mouse? Sim ou não? Dá, professor. E, porventura, tem um corte ali, ó. Tá vendo? Tem um corte que ele vai descer bem aqui nessa direção, muda de direção e vai passar por cima dessa linha. Agora, nessa região aqui, qual que você está vendo? Você está vendo o corte ou você está vendo o traço? Traço ponto. Nessa parte que está o mouse. Qual que você está vendo? Qual linha você está vendo? O traço, né? Do corte, né? É. Então, É o traço. Isso, exatamente. Porque tem uma hierarquia. Quando as linhas se coincidem, algumas linhas são mais importantes que outras. Então, eu tenho que mostrar sempre a mais importante. Nesse desenho, a linha de corte ela é mais importante que a linha de eixo. Então, é por isso que a linha de corte se sobrepõe em relação à linha de eixo. Dá para entender isso? Então, tem uma hierarquia. A hierarquia é essa aqui que eu coloquei. Tá beleza? Sim ou não? Tá vendo aqui, ó? Superfícies de cortes e seções. Elas estão acima da linha de centro ou linha de tracejada e tal. Beleza? Dá para entender isso? Beleza, professor. Dá para entender. Então, ó, toda vez que você precisar, qual linha eu vou fazer primeiro? Se elas coincidirem, você vem aqui nessa listinha e olha qual é o tipo. Tá beleza? Seria isso. Essa parte aqui é uma linha de chamada, tá? Essa parte que a gente vai passar rápido, mas depois eu mostro. Mas é quando eu quero fazer alguma chamada. Então, tem linha de cota. Às vezes, a linha de cota, gente, imagina que essa cota aqui é muito pequena, eu não consigo escrever o texto aqui, ó. Então, quando eu não consigo escrever o texto, eu puxo uma linha daqui, ó, e escrevo o texto em cima. Então, nesse caso, a linha, ó, só parte daqui da cota, inclinada e pá. Agora, se eu precisar fazer alguma observação dentro do objeto, né, dentro do desenho, imagina que o desenho é essa parte do círculo, eu tenho que colocar um pontinho aqui, um círculozinho, um ponto preto, na ponta da linha. Se for na extremidade, é uma seta. Tá? Em síntese, é isso. A gente vai aprender mais para frente. Só é para situar vocês que existem N situações que a gente vai poder usar e que esses desenhos são padronizados, não são coisas da nossa cabeça. Ah, eu decidi fazer assim porque é assim. Não, existe uma norma que recomenda isso. Tá beleza? Por que é importante ter essa norma? Para que todos os engenheiros, ou então todos os projetistas entendam os códigos. Isso passa a ser um código que fica universal, pelo menos aqui para o país.
Tá legal? Então não importa se você está fazendo aí no Progresso, se tem um cara fazendo em São Paulo, tem um cara fazendo lá no Rio Grande do Sul. Vai ser a mesma representação. Tá beleza? Tá tranquilo? Sim ou não, gente? Sim, professor. Beleza. Depois que a gente já viu os tipos de linha, a gente vai falar um pouco sobre cotagem. Tá? Cotagem. O que é a cotagem? É colocar as dimensões, né, da peça, representar isso. Então, diz assim, ó, cotagem é a representação gráfica do desenho, da característica, no desenho da característica do elemento, através de linhas, símbolos, notas e um valor numérico. Né? As linhas, os símbolos são se é uma setinha, se é uma linha inclinada, né, que a gente vai chamar de oblíquo, e tem que colocar a dimensão, né, tamanho. Isso aqui vale 1 metro, isso aqui vale 30 centímetros, isso aqui vale 20 milímetros. Então, tem que escrever. E a norma que estabelece isso é outra norma, é agora já 101/26, tá? Ou então 10.126, enfim, que fala sobre cotagem de desenho técnico. Essa norma é um pouquinho grande, ela tem 13 páginas, se não me engano. Ela é um pouco maior que a outra, né, que tem 5. E aqui eu não trouxe todas as recomendações que ela fala, tá? Então, eu trouxe só algumas, as principais que a gente vai ver. Então, o que a gente vai ver primeiro? O que a gente precisa conhecer? Como é que pode ser o tipo de cota, tá? Então, vocês estão vendo aqui os desenhos? Existem 2 modelos de cotagem. Vocês conseguem perceber qual é a diferença aqui dessa cota aqui para essa? Não reparem nos desenhos, os desenhos são diferentes, mas as cotas, né, que são esses valores, as setinhas. Vocês conseguem perceber qual é a diferença? Dica: quando o professor perguntar uma coisa e está no slide, tenta ler o texto. E aí, conseguiram identificar a diferença? Sim ou não? Bom, gente, para não delongar muito, a diferença é o seguinte. Positivo, professor. A diferença é o seguinte, é que o número, né, o valor numérico, nesse modelo 1, ele fica sobre a linha. Tá vendo aqui, ó, 39 está sobre a linha de cota, 70 está sobre, o 30 também. A mesma coisa para cá, se fosse em diâmetro. Você consegue perceber que o 20 está sempre acima da linha. Tá vendo? Nunca abaixo, sempre a linha, sempre acima. E quando é na vertical, ele fica na direita, né? Na esquerda, perdão. Esse outro modelo, o número fica entre, né? Passa uma interrupção na linha de cota e põe um número. Geralmente fica no meio, mas vai haver situações que eu tenho que mover, tá? Não precisa necessariamente ser no meio. Tá beleza? Outras situações também, quando eu tenho um espaço muito pequeno e eu não consigo colocar o número aqui, aí eu abro uma linha de chamada, semelhante ao que eu mostrei ainda há pouco. Então, viro aqui, ó, puxo uma linha e digo o valor. Mesma coisa aqui, tá? No AutoCAD, isso daí já faz meio que automático, você tem que configurar, tá bom? E a gente vai aprender a configurar isso hoje. Deu para perceber o tipo de cota, a diferença? Sim ou não? Positivo, professor. Agora que o senhor falou, dá para ver. Beleza, então. Além desse tipo, vai haver situações em que a gente tem que colocar algumas representações de peças geométricas, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um tubo, é conveniente que eu ponha esse símbolo bem aqui, ó. Esse símbolo representa diâmetro. Então, quer dizer que isso aqui, ó, esse desenho é um tubo de 40 milímetros, 40 centímetros, 40 milímetros de diâmetro, essa parte. Então, toda vez que eu ver esse desenho aqui, eu já sei que é uma peça circular. Tá, beleza? Isso são códigos. Então, você viu esse círculozinho aqui cortado, que é a letra π? Eu estou falando de diâmetro, peça circular. Você viu esse Rzinho aqui, ó? Peça circular, né? Só que agora raio. Lembra do nosso caso lá, que tem um raio, nossa figura? Tinha R alguma coisa, R2, R3. São isso aqui. É isso aqui que a gente está mostrando. Tá? Então, a cotagem de raio parece o R e o valor. Então, quer dizer que o raio, 15, raio, 10. E o símbolo dele é o R. No quadrado, é semelhante ao que tem uma peça circular, só muda que vai ter um quadradinho. Então, quer dizer que tem um quadrado de 40. Na seção, isso aqui é 40. O que é quadrado?
quadrado tem todos os quatro lados iguais. Concorda, gente? Então, por isso que a gente basta cotar só uma vez. Se é um quadrado, é 40 para todos os quatro lados. Tá beleza? Vai ter Beleza. situações que eu vou ter esferas. Todo mundo consegue perceber a diferença de um círculo para uma esfera? Sim ou não? Sim. Sim, professor. O círculo aí é, por exemplo, não sei se vocês brincaram com isso, mas é um bambolê, por exemplo. Né? Um círculo, uma circunferência e tal. Enquanto que a esfera é como se fosse uma bola. Então, tem uma diferença de cotagem isso, né? Por exemplo, esse desenho aqui, se a gente ver no plano, dá a entender que é uma circunferência, né? Como é que eu vou diferenciar para dizer para a pessoa que está lendo, né? Que é uma esfera? Tem que escrever ESP. Diâmetro, ESP, 50. Então, quer dizer, o diâmetro da esfera é 50. Se for o raio da esfera, 12. Tá tranquilo? Dá para perceber a diferença? É isso aí. Tá certo, Paulo. Pode ser. Pode ser infinitos círculos. Mas só um já vira uma esfera. Bom, pode ter vários também, como você falou. Deu para entender isso aqui? Qual a diferença? Quando é que eu vou precisar usar isso? Nas nossas próximas aulas, a gente deve usar esse símbolo aqui, ó, do quadradinho ou do círculo. Tá tranquilo? Sim ou não? Dá para perceber a diferença? Fala comigo. Positivo, professor. Positivo. Aí, garoto. Outra situação, tipos de cotagem, né? Eu posso ter uma cotagem, gente, que às vezes ela não está no desenho. Por exemplo, eu quero dizer no meu desenho que isso aqui vale 15, mas eu não estou desenhando 15, estou desenhando tipo assim, sei lá, 5. Então, toda vez que eu fizer uma cota e ela não corresponder à forma real do desenho que eu estou fazendo ali, né? A forma do desenho que eu estou fazendo ali, eu tenho que passar um traço. Mesmo que eu diga aqui, ó, desenhei 5, mas eu quero que a pessoa que vai executar isso aqui, ó, quando você fizer isso aqui, faça com 15. Então, quando eu ponho uma cota diferente, eu tenho que colocar esse traço, tá? Diferente do que eu desenhei. Beleza? Dá para entender a escala aqui, ó? Você consegue perceber isso, ó? Bem aqui está 18 e aqui está 15. Você concorda que essa parte aqui parece ser maior que o 18? Sim ou não? Positivo ou igual, né, professor? Ou igual, exatamente. Então, mas eu estou dizendo aqui, ó, você pode estar vendo que é igual, mas eu quero que você faça com 15. É isso que eu quero dizer, entendeu? Então, eu ponho esse traço. Tá entendido? Entendi, Acho que entendi. sim. Bacana. Cotagem, tá? As cotas, gente, quando você vai fazer uma cotagem, você pode fazer uma ao lado da outra. Tá? Que chama cotagem em cadeia ou contínua. Certo? Então, ó, tá vendo aqui? Tem 160, eu já emendei aqui 70, já emendei 200. Tá vendo? Então, fui seguindo. Dá para entender? Então, uma ao sim, lado professor. da outra. E a outras situações que eu vou sobrepondo, né? Por exemplo, aqui, ó, tá 150, aí eu já peguei da mesma referência aqui 420, ó. Então, tá uma após a outra, né? Então, tem um elemento de referência. Então, o elemento de referência do 150 é a própria linha. O elemento de referência do 420 é o 150, e assim vai. Pode ser acumulado também, ó. Por exemplo, aqui é o 0, aqui é 150, aqui é 420. É o mesmo desenho que está aqui em cima. Dá para perceber? A diferença Positivo, é a positivo. mesma coisa? Então, eu posso usar esses estilos de cota. É você que decide, só tem que manter um padrão, você não pode ficar misturando. Tá beleza? Você pode usar, ó, esses dois juntos aqui, ou esse e o de baixo. Agora, só um desses outros dois aqui de cota por elemento de referência. Tá beleza? Tá tranquilo? Tranquilão. Show de bola. Agora, gente, a gente acabou aqui a parte da apresentação da aula. Eu vou interromper bem aqui e quando a gente voltar na parte de configuração, eu volto nessa parte da aula, tá beleza? O que a gente vai precisar agora? Que vocês estejam com o AutoCAD aberto. Eu vou interromper o vídeo aqui e eu vou começar a gravar só a parte do AutoCAD. Beleza? Beleza.